O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi escalado pelo governo para tentar barrar a PEC, que eleva o bônus para integrantes do Judiciário e do Ministério Público, a chamada PEC do quinquênio. A proposta passou ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e vai agora ser debatida no plenário da Casa. Assunto para a repórter Gabriela Prado, ao vivo, lá de Brasília. Boa noite, Gabi. Oi, Márcio, boa noite a todos. Olha, o governo queria que a PEC do quinquênio tramitasse junto com outro projeto de lei que freia os chamados supersalários dos servidores públicos. Essa PEC propõe uma parcela por valorização de serviço no pagamento de servidores magistrados da Justiça e também integrantes do Ministério Público Federal. Mas apesar do governo querer essas duas propostas caminhando juntas, a PEC foi mais rápida, passou mais rápido pela CCJ, teve ontem um placar favorável de 18 votos contra 7 e agora vai a plenário. Lá no plenário, ela precisa passar por 5 sessões de discussão e aí sim tem a votação. Agora o governo corre contra o tempo para evitar que essa PEC vá para o plenário sem esse projeto de lei, porque ele vai implicar um aumento de custos para o governo. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, diz que pode ter um impacto, essa medida, de 42 bilhões de reais nos cofres públicos. Os valores são divergentes, mas esse foi o valor dito pelo líder do PT no Senado, do governo no Senado, perdão. Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, disse que não é um momento adequado para se discutir essa PEC do quinquênio, porque há servidores federais que estão em paralisação para fazer um reajuste nos salários. Então, ele diz que é primeiro preciso resolver a questão dos servidores para depois discutir essa PEC. E ainda reforçou que o país vive um momento sensível nas contas públicas, na questão fiscal, por isso é preciso estudar essa medida. Agora, esse impacto pode ser ainda maior, porque tem alguns senadores defendendo a votação de emendas separadas em plenário. Claro, isso depende de toda a articulação, mas, por exemplo, ontem na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Everton, do PDT do Maranhão, apresentou uma emenda estendendo esse quinquênio para os auditores fiscais, por exemplo. Claro, isso traria mais custo para o governo. E o senador Omar Aziz, que é do PSD e geralmente vota ali com o governo, fez uma defesa dessa emenda, pedindo para que ela fosse votada e separada no plenário. Ou seja, o governo agora precisa entrar em campo, Haddad com articulação no Congresso, que está retornando de uma viagem nos Estados Unidos, deve vir para essa articulação junto com os líderes para tentar fazer com que essa proposta seja barrada ou que pelo menos ela passe junto com esse projeto de lei que freia os supersalários. Márcio. Muito obrigado, Gabriela Prado. Eu volto a conversar com o Caio e com a Jussara. Caio, por que o governo está se preocupando tanto? É só o valor? Não, o valor é muito alto, né? Mas estamos falando de 42 bilhões de reais e nesse cenário a gente viu ontem relatório da FMI, a gente viu o esforço fiscal, pelo menos ali de parte, uma parte minoritária do governo, sim, mas há alguém no governo ali, muito focado ali dentro da equipe econômica, o ministro Fernando Haddad, de tentar segurar um pouco as contas públicas. E aí vem um projeto que vira um mastodonte ali, com mais carreiras sendo incluídas, um projeto de impacto de 42 bilhões de reais. E aí acaba sobrando para o maior interessado em evitar isso. Então tem uma preocupação muito grande, né? Tanto que aí toda a apuração nossa, né? O ministro lá de Washington, né? Lá dos Estados Unidos, já operando e tentando ali se encontrar com o presidente do Congresso para tentar aliviar um pouco essa proposta, Márcio. E isso é interessante, né, Jussara? Trazer o ministro Haddad no meio de uma viagem importante para os Estados Unidos, encontros no FMI. Não tem gente para fazer essa articulação aqui? Olha, Márcio, é isso que fica parecendo, né? Porque o ministro da Fazenda, ele é convocado para ajudar na articulação, o que deixa claro que o governo está com problemas de articulação não na Câmara, onde o presidente Arthur Lira já chamou de incompetente o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Mas a partir desse episódio, em que foi aprovado ali na CCJ de maneira muito rápida, esse bônus para o judiciário, na contramão do que a Haddad quer, que é ali fazer o equilíbrio das contas públicas, mostra que a articulação do governo parece, no mínimo, perdida pela aprovação, que foi muito rápida. E aí, chama atenção pelo que a Gabriela disse. Agora, o governo precisa correr contra o tempo. A sensação da gente que acompanha aqui os bastidores, o Caio
também acompanha aqui com a gente, é que o governo está sempre correndo atrás, está sempre correndo contra o tempo, não consegue se antecipar. E lembrando, isso a gente está falando de um ponto específico que agora o Fernando Haddad vai tentar consertar aqui para não desequilibrar ali as contas que ele está tentando ajeitar. Mas tem que lembrar que essa semana foi aprovada a PEC das drogas em 2 turnos no Senado, que é uma pauta que é contra a bandeira do governo, em alguma medida. Não há uma discussão, eu estava conversando com o líder que ele falou, a gente não consegue mais discutir o mérito, a gente não tem força. Ou seja, tem ali uma dificuldade de influenciar a discussão. Então, em algum momento, o que indica é que o governo está perdido ali na articulação de fato. E como eu disse, os problemas não estão ali aparentemente limitados na Câmara, mas estão também no Senado. Obrigado mais uma vez, amigos.